ao povo brasileiro. Atividade da guerra revolucionária, nela estamos empenhados com todas as nossas forças no Brasil. A polícia nos acusa de terroristas e assaltantes, mas não somos outra coisa senão revolucionários que lutam à mão armada contra a atual ditadura militar brasileira e o imperialismo norte-americano. Estamos chegando próximo do dia 4 de novembro, para quem não sabe, vai ter estreia de um filme aqui no nosso país que fala da história de vida de Carlos Marighella. Filme esse dirigido pelo Wagner Moura, que vai estrear em 300 salas por todo o país, mas que já era para ter sido lançado lá em 2019, no início do governo Bolsonaro. A gente sabe que houve um movimento político onde a produtora, a O2, teve 2 pedidos negados pela Ancine para que esse filme não fosse lançado. A pergunta que fica é: por que tem gente que não quer que tu conheças a história, a trajetória, mesmo que seja um pedacinho de vida de Carlos Marighella? Hoje eu vou te falar um pouco do livro que inspirou o filme do Wagner Moura, esse livro aqui, Marighella, o guerrilheiro que incendiou o mundo, do jornalista Mário Magalhães, carioca, que, como ele mesmo gosta de dizer, ele é muito mais um repórter. E aqui a gente tem um exemplo de uma grande reportagem. E esse livro é dividido em partes. Ele começa com um prólogo que vai tratar especificamente do incidente ocorrido no cinema, lá na Barra da Tijuca, em 1964, quando Marighella foi preso no início da ditadura militar. Ele vai trazer também um epílogo, tem a parte de agradecimentos, mas eu quero te chamar a atenção para o final. Lá no finalzinho ele traz as referências, aquilo que ele utilizou como material consultado para poder reconstruir então a história de vida do Marighella. É um trabalho de reportagem, técnica de apuração jornalística e que vai trazer elementos muito importantes durante 9 anos de pesquisa, de trabalho com afinco. Ele fala, o Mário Magalhães, em várias entrevistas, que ele teve 5 anos de dedicação exclusiva para a construção desse material aqui. E aí teve uma série de entrevistas que ocorreram, em torno de 256 pessoas, que foram algumas inclusive consultadas, outras com uma entrevista naquele formato característico mesmo, que se faz de tentar buscar elementos não só de pessoas que foram próximas ao Marighella, mas também de próprios agentes do DOPS, pessoas que eram contrárias a ele. Então é muito interessante porque ele vai trazendo aqui arquivos, inclusive, de governos, como do governo norte-americano, como do governo da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas na época, e também do próprio governo brasileiro, onde tem mais de 70 mil páginas de documentos consultados. Então a gente tem que dar esse crédito, esse mérito, porque ao final ele vai mostrando que cada detalhezinho que está colocado ali, mesmo com uma linguagem mais literária, mais romanceada, aquilo tem uma referência factual, histórica, que é o crédito que o Mário Magalhães teve a preocupação de trazer para o leitor. Então, isso tudo eu te falo no início, que é para poder te fazer essa provocação da leitura, tentando entender que aqui não se trata de um livro onde se faz um elogio, se rasgam elogios à figura de Carlos Marighella. Aqui a gente está tratando não de uma hagiografia, que seria então essa biografia elogiosa, e sim de uma biografia factual, onde se procurou trazer cada um dos elementos que estão contidos aqui da história do ser humano, né? Sujeito a acertos, sujeito também a erros. O que é mais interessante é que a gente tem 2 grandes aulas, como você pode perceber, tanto de história do Brasil, já que ele passa por períodos muito importantes, como a ditadura do Estado Novo e também a ditadura civil-militar brasileira, onde o Marighella teve um papel de protagonismo em qualquer um desses casos. E ele traz também, com esses elementos todos que eu te falei, da apuração jornalística, uma aula, uma grande aula de reportagem, de prática jornalística, de técnica de apuração e de tratar a informação da forma como ela precisa ser tratada, sem tentar qualificar qualquer tipo de situação, e tudo que é dito ele consegue de alguma forma comprovar, porque ele foi a fundo nessa documentação que eu acabei de falar. E o livro também rompe com algumas falsas polêmicas que se criaram em torno da imagem de Carlos Marighella, tentando desvirtuar do conteúdo de fato da sua história de vida. Então começou aí dentro de uma discussão bastante racista que ainda permeia a estrutura da nossa sociedade, infelizmente, em torno da figura de Seu Jorge, se ele poderia de fato representar Carlos Marighella. Teve gente que chegou ao absurdo de dizer que Carlos Marighella era branco. Então, para a gente ver no nível que está essa elite nacional que não quer que tu conheça de fato a história desse militante comunista.
A questão toda que passa aqui é que o livro vai buscar as origens, as raízes, a família. Então, mesmo antes de 1911, traz para ti um pouco da história de vida da mãe de Carlos Marighella, descendente de escravos, e do seu pai, que era um imigrante italiano. Eu sei que tu deve estar louco para ver o filme, mas eu quero te fazer um convite para não deixar de ler o livro também, porque tem episódios que são narrados aqui que tu só vai conseguir aprofundar com a leitura do livro. É o caso, por exemplo, das prisões, que todo mundo diz, né? Ah, Marighella foi preso várias vezes. Então se fala isso, se deixa isso solto, sem contextualizar. Ele foi preso em 32, foi preso em 36, 39 e também em 64. Então enfrentou a tortura e a perseguição política desde o Estado Novo no governo de Getúlio Vargas. Em 45, com a anistia, ele consegue retomar o seu mandato. O Marighella, para quem não sabe, foi deputado constituinte. Em 46 ele estava lá como um dos deputados mais votados, representando uma boa parcela da população brasileira, o que significa que dentro de uma democracia ele estava eleito por representar justamente pessoas que queriam, pela via institucional, lutar por mudanças estruturais no nosso país, o que é extremamente legítimo. E ele passa muito tempo da sua vida fugindo dessa perseguição política que se acirrou em relação ao comunismo, principalmente no contexto da Guerra Fria. Então o Carlos Marighella vai ter o seu mandato cassado, vai retomar o mandato, e depois ele, quando é preso, naquele episódio que eu falei que está no prólogo do livro, no cinema, na Barra da Tijuca, desarmado, os policiais sem mandato de prisão, ele sendo ali coagido, inclusive baleado, ele vai lutar contra esses caras, sem estar utilizando nenhum tipo de revólver, nenhuma arma, apenas com os movimentos que eram característicos da sua formação, inclusive de militância. Ele era um capoeirista, não era um covarde, como aqueles que o cercaram dentro do cinema e, mesmo ele estando desarmado, acabaram prendendo ele e levando ele novamente a essa situação em que ele vai se defrontar já com o início ali do período militar, com a repressão. O livro também tem um outro mérito muito importante, que ele é um documento. Ele vai mostrar, através de dados e traçando essa trajetória do Marighella, mesmo antes do Estado Novo, ali passando por aquele período da intentona comunista, na década de 30, os contatos que ele foi tendo depois, indo até a China para conhecer a Revolução Chinesa, 53, 54, se não me engano, a própria aproximação com o governo do Fidel Castro, para conhecer as técnicas de guerrilha de Cuba, que havia sido uma experiência que teria dado certo, destituindo Fulgêncio Batista e tudo aquilo que acontecia em Cuba naquele período, substituindo pelo regime comunista naquele país, ele buscando conhecer outras experiências e até se defrontando com experiências que ele considerava modelo, como foi o caso da experiência da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que de início ele tinha uma admiração muito grande pelo Stalin, e depois ele acaba tendo uma grande decepção com os rumos que seguiu a revolução por lá, né, após Stalin chegar ao poder. Então ele via os méritos da derrota do nazismo nas mãos das tropas stalinistas, mas depois o que se perdeu com o Estado nas mãos do governo de Stalin. E ele também se decepcionou com uma outra figura muito importante dentro do PCB, que é Luiz Carlos Prestes. Era alguém que ele admirava muito, mas depois, por seguir muito a linha do Partido Comunista da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o Marighella vai romper com esse perfil, com esse modelo que o PCB atuou naquela época, que chegou ao ponto, né, por uma sugestão do Partido Comunista Russo, né, de que não deveria se ter nenhum tipo de movimento revolucionário no Brasil, que não estaria pronto, o que deveria ser feito seria apoiar Getúlio Vargas. O Marighella rompe com o Partidão porque ele vê ali uma forma de capturar a burguesia, fazer aliança com alguém que para ele era considerado inconcebível, que era Getúlio Vargas. O Marighella se manteve firme nos seus ideais. Então, se ele viu uma desvirtuação por parte do PCB, se ele viu uma desvirtuação por parte do stalinismo, ele continuava ainda sendo puro na sua essência, no seu entendimento do que deveria ser feito para que a gente pudesse, até mesmo influenciado por essas outras experiências que ele foi buscar como referência, mas principalmente pelo que estava acontecendo no Vietnã, uma possibilidade de fazer do Brasil uma pátria socialista, uma pátria que tivesse um caminho, um rumo diferente daquele que vinha sendo a partir da militarização. E acompanhando a história de vida de Marighella, a gente percebe que a luta armada, a opção, como se fala, pela luta armada, pela tática de guerrilha, foi uma consequência do que estava acontecendo no Brasil e no mundo. Foi uma consequência, e não uma causa. Uma consequência das mortes, das torturas, das perseguições de companheiros políticos que iam sumindo, iam desaparecendo no nosso país e em outros países da América Latina, financiado pelo governo norte-americano, militarizando esses países daqui e fazendo com que aqueles que estavam pensando num outro modelo de sociedade fossem aniquilados. Se não aniquilados, que eles fossem barbaramente torturados e ficassem completamente fora de combate. E até hoje a gente sabe quantas pessoas trazem sequelas dos períodos da ditadura militar. Ditadura essa que torturou
homens, mulheres, teve abuso sexual, teve tortura psicológica, teve uma série de situações absurdas, muitas delas que são retratadas inclusive nesta obra, mas que podem ser visualizadas em outras obras que falam dos métodos utilizados pelos militares para coibir, para coagir os militantes comunistas naquela época. Marighella optou que esse tipo de violência, esse terror de Estado deveria ser combatido também com violência e não pela via institucional, como estava optando naquele momento o Partido Comunista Brasileiro. E daí também a questão de optar por métodos de financiar esta revolução. Este era um contexto de luta, e não era um contexto de luta armada apenas no Brasil, era em diversas outras partes do mundo. Haviam muitos conflitos, haviam duas formas de pensar muito claras, né, representando um modelo capitalista e um modelo socialista. Então nem todas as experiências comunistas eram iguais. E Marighella pensava que no Brasil também essa experiência não seria igual a nenhuma dessas, mas todas essas poderiam servir de exemplo para se pensar nos acertos e nos erros, o que poderia ser feito no Brasil. Então por isso a opção também para financiar, isso é dito no livro e exemplificado, a sua tática de guerrilha a partir de assalto a bancos. Hoje se fala em assalto a bancos como se naquele momento eles fossem de fato bandidos que estavam preocupados com o seu enriquecimento pessoal, quando na verdade todo esse movimento de buscar dinheiro nessas grandes instituições que são os bancos, não assaltando pessoas na rua, mas sim buscando no grande poder econômico um recurso para poder financiar esta tática de guerrilha, era feito única e exclusivamente para a manutenção desse modelo que queria derrubar o poder instituído. Não era para que eles ficassem ricos, até porque nenhum militante naquele período enriqueceu com isso. Muito pelo contrário. Então tem esse processo também de desvirtuar os métodos que foram utilizados. A gente pode não concordar, olha, não era esse o melhor caminho. Tudo bem, isso é uma opção. O que não pode é inventar a roda. Isso foi feito não para enriquecimento pessoal, isso foi feito para financiamento dessa revolução. Algo que o PCB naquele momento foi extremamente contrário. E por isso também essa relação entre PCB e Marighella acabou ruindo de vez, né? Tanto pela questão de seguir as ordens do Partido Comunista da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, quanto pelo fato de que o PCB não aceitava essas táticas de guerrilha que incluíam sequestros e assaltos, né? Sequestros a pessoas ligadas ao governo norte-americano, inclusive com pessoas que vinham para cá para instruir e orientar como que os militares deveriam operacionalizar as práticas de tortura. Então há também episódios aqui que mostram que isso era combatido também com violência, inclusive com o assassinato de um desses que eram os líderes, né, os grandes responsáveis por vir até o Brasil e ensinar aos militares brasileiros como que eles deveriam torturar para extrair informações daqueles militantes que estavam sendo presos. E muitas vezes nem eram militantes comunistas, eram parentes destes, eram pessoas próximas a estes, eram familiares destes, que não tinham nenhum envolvimento político. E ao final do livro a gente tem ali um encontro fatídico que leva ao assassinato de Carlos Marighella, e todo ele documentado e mostrado tanto como foi o laudo pericial, quanto a versão trazida pelos meios de comunicação para dar esse fechamento, então, à história de vida de Marighella. Ou seja, Frei Fernando, no laudo pericial, aparece como um colaborador, alguém que teria, por livre e espontânea vontade, criado essa emboscada junto com as forças policiais e militares para que Marighella fosse executado. O que não é verdade, porque Frei Fernando foi torturado e levado, né, para que ele pudesse então marcar este encontro, se criasse todo esse cenário onde o Marighella seria morto. E aí entra um outro ponto. De fato se deu uma execução, porque as forças policiais e militares tinham todas as possibilidades de naquele momento prender Marighella, e não fizeram isso. E aí acontece uma série de versões desencontradas por parte dos meios de comunicação, que diziam que ele estava armado, que ele teria resistido, e tantas outras questões que se comprovaram falsas depois, principalmente com a farsa da foto que foi desfeita pelo repórter da Manchete, que vai dizer que ele foi encontrado depois de morto no banco do carona, sem nenhuma arma, não carregava nenhuma arma, apenas um pote com um veneno que ele carregava, porque ele dizia que se ele fosse preso novamente, ele preferia morrer, então ele tomaria aquele veneno do que necessariamente ele ser preso e torturado mais uma vez. Então ali a gente tem uma cena que foi montada, o Marighella foi colocado no banco de trás, seu corpo estirado, depois foi fotografado e se criou versões oficiais ali de que ele teria resistido à prisão. Nada disso aconteceu. Ocorreu uma execução e ele, alguém que durante toda a sua trajetória, as prisões políticas que sofreu, nunca teve direito a um julgamento justo, nunca esteve ali
para poder discutir as razões e as motivações das suas prisões. Em respeito à história, à memória daqueles que deram a vida para que hoje a gente viva numa democracia, mesmo com esses flertes, esses arroubos autoritários que tem por parte de quem está na presidência da República, hoje nós temos o direito ao voto. Hoje nós temos o direito a nos manifestarmos. E muita gente perdeu suas vidas para que a gente pudesse hoje estar aqui falando a respeito disso. Então, memória a todas essas pessoas, não só a Carlos Marighella, a gente precisa de honestidade intelectual. E é por isso que eu te recomendo fortemente a leitura de Marighella, o guerrilheiro que incendiou o mundo, para que tu possas fazer a tua avaliação a respeito das decisões que ele tomou, do que ele dizia, do que ele fazia e do que ele pensava. Este é um grande livro, um grande trabalho de reportagem, e o Mário Magalhães está de parabéns. E tu tens esta possibilidade de poder abrir a boca para falar a respeito de alguém tendo conhecimento de fato de como que foi a sua trajetória de vida. Por hoje é isso, fica aqui essa dica e eu volto na próxima com mais livros, com mais dicas para vocês e com o máximo possível que a gente puder de aprofundamento em relação às obras que a gente tem a intenção de ler. E fica a dica também do filme do Wagner Moura, que certamente deve ser uma grande obra.